Uma boa noite e que a paz de Jesus Cristo venha estar com todos os nossos irmãos que estão acompanhando esta live que é uma live da Juventude Ministério Restauração, da Superintendência da Juventude Ministério Restauração, da qual é um departamento que faz parte do Ministério Restauração, o qual o pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e na liderança da juventude, então, nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. E nós estamos aqui representando a área de Alvorada, cujo pastor é o pastor Cláudio Graboski, e também o líder da juventude de Alvorada, o nosso irmão Samuel. E estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Nós iremos falar aqui nesta noite sobre derrubando muros e construindo muralhas. Parece que é uma divergência na ideia do que a gente está falando aqui nesse tema, mas nós vamos explicar ao longo desta live, vamos discutir um pouco mais da palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu já quero desde o início te convidar, você que está acompanhando esta live, interaja conosco, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com outras pessoas e também comente aí no chat do canal para que nós venhamos até lhe responder, quem sabe, você interagindo conosco, e aí vai ser bênção de Deus. E eu quero também dar a liberdade aos meus irmãos, estamos aqui numa equipe de Alvorada, e eu quero dar liberdade aos nossos irmãos para se apresentar para os nossos irmãos, você que está videologado neste momento, aqueles que estão entrando agora, e os nossos irmãos então vão se apresentar. Eu quero começar aqui pela minha esquerda e depois, na sequência, a minha direita. Se apresenta aí, meu irmão. A paz do Senhor, juventude, a paz do Senhor, amigo que está videologado. Convidamos você a participar conosco, você que não é inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, para que o amor de Deus, para que tudo que for falado aqui nesta live hoje possa alcançar vidas que precisam escutar a palavra de Deus. Você que está aí logado já, que está no chat também, nós queremos fazer um desafio para você. Você, quem sabe, eu creio que tenha mais de 10 amigos. Então, se cada jovem lançar um convite para 10 amigos aqui, irmão Isaías. Nossa. Eu acho que se nós tiver em média de 30 já no início, multiplica por 10, nós chegamos a 300 no mínimo. E eu creio que daí um manda para 10, desses 10 vão multiplicando e a palavra de Deus, nós vamos lançando a semente hoje aqui. E vai ser benção o assunto de hoje. Aqueles que acompanharem vão ver e vão desfrutar um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a minha direita aqui também, a irmã se apresentando aí, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. O meu esposo acabou esquecendo de dizer o nome dele, né? Então eu vou apresentar ele, o irmão Tiago aí, segundo líder da área de Alvorada, sua irmã Graziela também. A gente está junto ali, buscando fazer a obra do Senhor juntamente com a juventude. Glória a Deus, meus irmãos. Então a gente tem esta grande oportunidade essa noite de aprendermos um pouco mais da palavra. Quem sabe você está, alguns até me ligaram, me mandaram mensagem que a gente divulgou sobre o assunto que a gente iria falar, e que, seu irmão, não está errado o assunto, não seria muralha sendo derrubada e muro sendo construído pela lógica bíblica, pelo aquilo que a gente tem lido nas nossas traduções mais comuns, é isso. Mas você vai entender o porquê que a gente trouxe esse trocadilho. Nós não estamos aqui pregando o contrário, nós estamos aqui ensinando o que nós encontramos em uma tradução e o que a Bíblia também nos apresenta. E vai ser bênção de Deus. Eu quero já começar, meus irmãos, lendo uma palavra. E o nosso estudo, nosso assunto nesta noite, ele vai estar baseado em 2 textos. E a gente vai começar por um primeiro. O primeiro texto é Josué, capítulo de número 6, versículo de número 20, que está escrito bem assim. Eu vou ler aqui na minha tradução. Depois eu vou pedir para o nosso irmão Tiago ler para nós também na tradução que ele tem ali, a BKJ, King James, né? Muito jovem tem essa Bíblia, né? Como BKJ, King James. Mas eu vou ler na minha tradução aqui, que é uma Bíblia de estudo apologética.
E no versículo de número 20 de Josué, capítulo de número 6, está escrito bem assim: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Na minha tradução aqui, nos 2 textos, a gente vai ler depois, antes do irmão ler aqui na tradução que ele tem, nos 2 textos ele vai falar sobre muro. Em Josué, na minha tradução, ela fala sobre muro, e em Neemias 7:1, que é o próximo texto que nós vamos ler depois, um pouco mais para frente, também fala sobre muros, né? Mas, comumente, as traduções que a gente ouve é muralha de Jericó. Mas essa tradução fala sobre muro, e a outra tradução também da BKJ, aí o nosso irmão vai ler para colaborar, em nome de Jesus. Leia para nós, irmão. Bem, meus irmãos, em Josué, então, capítulo 6 e versículo 20, pela tradução da King James, que vai nos dizer o seguinte: assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas, e sucedeu, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomara a cidade. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então, e aí eu quero lhe fazer uma pergunta, já no começo. A gente vai fazer depois mais para frente, irmão Tiago, essa mesma pergunta, porque eu sei que algumas pessoas já entraram e algumas vão entrar ainda ao longo da live. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você interagir conosco. Quais as muralhas que você acha ou você tem por sugestão de que nós devemos derrubar? Ouça o que eu vou falar aqui, depois eu quero que você interaja conosco também sobre esse assunto. Continue. A primeira coisa que a gente vê na palavra de Deus, meus irmãos, quando fala de Jericó, quando fala sobre os muros, quando fala sobre, então, em algumas traduções, ou na grande maioria, de muralhas, a Bíblia vai mostrar que Deus, ele chama o povo de Israel, e Deus impõe ou põe sobre eles uma promessa. E essa promessa, uma das coisas que a gente sabe, a gente ouve muito, e é uma verdade, é que a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele cumpre. E a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele sempre cumpriu. E Deus prometeu algo para aquele povo. E nós vamos ver que o texto de Josué já está na segunda liderança, na continuação. Outrora Moisés, o libertador, outrora Moisés por um período guia, e agora Josué continuando o projeto de Deus, guiando aquele povo em direção à promessa, à terra prometida, a Canaã. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que em um dado período, a Bíblia vai mostrar já no capítulo 2 de Josué, que os espias, os homens são enviados para espiar a cidade de Jericó. E quando eles chegam lá, eles veem que já tinha um pavor na cidade. Aquele povo que habitava ali já ouvia falado sobre o que Deus tinha feito pelo povo de Israel, o mar que se abriu e tantos outros milagres. E eles estavam, entre aspas, temerosos, entre aspas. Eles estavam com medo também, entre aspas. Mas a Bíblia vai mostrar que quando aqueles espias chegam na terra, a Bíblia vai dizer que somente uma pessoa teve a convicção de pedir salvação. A gente vai ver que ali houve um encontro somente de uma pessoa, irmão Tiago. Uma pessoa, que foi aquela mulher, a Raabe, que recebeu aquilo e teve a oportunidade. Eu estava meditando, se lá na frente, no capítulo 6, Deus vai destruir aquela cidade, Deus vai mandar destruir, não é para sobrar nada, exceto quem vai se salvar é Raabe. E eu pensei, por que será que Deus só salvou aquela mulher? Porque só aquela mulher teve uma atitude,
que a população inteira não teve. Mas isso é um outro detalhe. O que me chama a atenção também, meus irmãos, é que quando eu vejo que Deus mostra que para eles chegarem lá onde Deus queria, a primeira coisa que eles tinham que ter é um alvo. Qual é o alvo? O projeto de Deus. Qual é o alvo? A vontade de Deus. Eu até citei essa frase, né, no grupo, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. Eles sabiam qual era o caminho que eles tinham que ir. Era o caminho que Deus havia instituído para eles. E aí, antes de continuar aqui, eu já lhe digo, você tem que ter um alvo. Você tem que ter um alvo, um alvo bem avalizado, bem sinalizado para onde você quer ir. E a Bíblia mostra que eles queriam ir em direção ao projeto de Deus, ao cumprimento do projeto de Deus, da vontade de Deus. Só que no meio do caminho haviam obstáculos. Não havia só o Jordão, porque quando Deus chama Josué, a gente vai ver que Deus diz, ó, se põe de pé agora, pega, guia esse povo, atravessa o Jordão e vai. Depois do Jordão, havia o desafio da cidade de Jericó. E aquela cidade, ela possuía muros que eram poderosos. Alguns vão dizer, existem várias discussões, quem sabe os irmãos aqui podem depois acrescentar aquilo que eles sabem também sobre o que falam do tamanho desses muros. Alguns dizem que eram 2 muros, um por fora e um por dentro, e os 2 muros, na altura deles, aparentemente, segundo alguns, era 10 metros de altura, e a distância na extremidade da espessura deles era de 4 metros. Então, segundo alguns, haviam até casas no meio desses muros, haviam como correr uma carroça, passar por cima daqueles muros, era algo extraordinário. E a Bíblia vai mostrar que Deus diz para o povo que aquele lugar era um obstáculo que deveria ser ultrapassado. E não só ultrapassado, mas destruído. E aí me chama a atenção, irmão Tiago. Porque se a Bíblia orienta, a palavra de Deus, Deus orientou eles que eles dessem 7 voltas naquele lugar. E na verdade são 13 ou 14 voltas que eles deram no total. Sim. Porque 7 dias, mas em um dia eles tiveram que rodar 7 vezes. Então 14 voltas numa cidade muito grande. Muitos quilômetros, vamos assim dizer, eles tiveram que caminhar. E eles rodaram naquela cidade, eles rodaram em volta daquele muro, porque havia uma palavra de Deus. E Deus disse que aqueles muros, ou como queiram, quem sabe alguém vai querer muralha, aqueles muros deviam cair. Eles tinham que cair e aquele povo, aquela cidade tinha que ser destruída. E aí eu olho e penso assim, mas meu irmão, se era um obstáculo para eles de empecilho, para eles chegar lá na frente, se eles conseguiram dar a volta na cidade, por que eles não podiam passar pelo entorno da cidade, pela volta e continuar caminhando? Eu acho que essa questão a gente pode deixar até para os nossos videologados que estão aí. É, de repente contribua. Contribuir. Lance aí a sua resposta. Por que eles tinham que dar 7 voltas para o muro cair? Por que eles não podiam continuar a caminhada? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Certo. E depois a gente vai continuar aí. Os irmãos só estão solicitando para o irmão falar um pouquinho mais próximo do microfone. Eu acho que devido à máscara está abafando um pouco. Amém. Para ficar nítida. Glória a Deus. Melhorou? Acho que melhorou. Os irmãos que estão aí na live, aí se melhorou o som, aí deu um glória a Deus aí para nós. Dê um glória a Deus aí se melhorou em nome de Jesus. Você. Glória a Deus. Estamos seguindo, mas é isso. Melhorou? Então, se havia essa necessidade de andar ao entorno, e a gente vai refletir ali mais para frente, mas uma das coisas que nós podemos entender é que aquele muro ele precisava cair. Aquele obstáculo, aquela dificuldade no meio do caminho, ela não poderia estar ali. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se para que eles continuassem a caminhada, aquela muralha ou aquele muro tinha que estar derribado, eu creio que no meio da caminhada, irmão Tiago, existem muros que podem impedir que nós venhamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Sim. E aí eu quero fazer uma pergunta para o irmão Tiago. Quais os muros que você acha, meu irmão, contextualizando para a nossa vida espiritual, contextualizando para a nossa prática de fé, contextualizando em várias áreas, porque
A gente está priorizando aqui o espiritual, mas em várias áreas da vida a gente sempre vai encontrar muros que vão querer impedir que nós cheguemos no alvo onde nós devemos chegar. Irmãos, de repente, ali, se os irmãos pararem para analisar, Jericó ela estava rigorosamente firmada. A Bíblia vai dizer que ela estava fechada, né? Fechada. A gente pode se entender que era uma defesa física, e assim como os muros, ao qual o nosso tema está dizendo que hoje nós iremos destruir, colocar por terra, Jericó ela era um sinônimo de resistência para os planos de Deus. Que nem o irmão comentou, de repente o povo poderia passar adiante e seguir em frente. Mas a gente vai ver na nossa caminhada com Cristo, meus irmãos, que a gente tem desafios, que há muros, se nós não derrubarmos agora, nesse momento que a gente está caminhando, esses muros lá na frente, meus irmãos, eles podem nos impedir de alcançar, eles podem se tornar empecilho. E até nesse trocadilho, em vez de ser muralhas e ser muros, os irmãos vão ver na sequência a contribuição do nosso pastor, o entendimento do nosso pastor, ele vai dizer que muros, porque enquanto está pequeno o problema, meus irmãos, enquanto a gente consegue dominar, pedir socorro para Deus, às vezes é mais fácil a gente dominar esses muros enquanto eles a recém estão pequenos, porque no momento que eles se formarem muralhas, vai ficar mais difícil, meus irmãos. A resistência vai ser maior. Então, se os irmãos analisarem um muro de 9 metros, espessura de quase 4 metros, já era grande. Só que o que representava este muro, meus irmãos? Era tudo que estava dentro de Jericó. Era adoração a outros deuses, era tudo que Deus extinguiu, que o povo viesse se livrar daquele povo para não adentrar aos conhecimentos pagãos, a adoração a outros deuses, meus irmãos. Então o processo de Deus era entregar a terra prometida para Israel, mas Deus queria ser Deus daquele povo. Ele não queria que aquele povo viesse se corromper. E por isso Deus ele analisa o nosso coração, ele sonda as nossas vidas, e Deus saberia, meus irmãos, se eles deixassem aquele muro em pé, se eles não derrubassem aquilo ali, assim como a gente vai acompanhar a trajetória do povo de Israel, tantas outras coisas que se passou, se deixou pelo caminho e não derrubou, e ali na frente veio se tornar de tropeço. E aquilo lá na frente seria um grande desafio, irmão Thiago. Seria um grande desafio. Porque aquele povo geraria alguma dificuldade para o povo de Israel. Então, olha que interessante isso. Que interessante isso. Muros que devem ser derrubados, porque se não são derrubados enquanto é possível, lá na frente vai dar problema. E que nem o irmão comentou, poderia se passar pelos muros, mas qual era a ordem de Deus? Derrubar os muros. Então a gente vai ver mais no caminho ali, quando for levantar as muralhas, a questão da obediência, Deus aqui já está pedindo para o povo obedecer. Nós temos que derrubar os muros. E quantas coisas, irmão Tiago, que são muros que devem ser derrubados e que muitas vezes se olha assim, não, mas eu posso ultrapassar ele. Para que eu vou enfrentar todo o desafio de dar volta ali, caminhar quilômetros, fazer todo esse desafio para derrubar esse muro, se eu posso simplesmente contornar ele e continuar a caminhada? E aí é um problema. Tem muros às vezes que a gente acha que vai conseguir resolver, às vezes, as situações do dia a dia, acha que está tranquilo, e quando vê a gente perde o controle, meus irmãos, e daí somente a graça de Deus para nos ajudar a vencer e derrubar esses muros, né? Ou seja, não basta somente contornar. Não. É necessário derribar. Glória a Deus. Se o irmão parar para pensar, por que foi todas essas vezes, 6 vezes, e no dia 7 vezes? Este muro, meus irmãos, que quem sabe está cercando a tua vida, está te atrapalhando de alcançar o plano de Deus, Israel teve que fazer todas essas voltas. Quem sabe não é necessário que você venha apenas fazer uma volta. Ó Deus, eu tentei, não consegui resistir. A tentação, o pecado, todos esses muros que me afastam de Ti. Mas a Bíblia vai nos dizer que a gente tem que se negar todo dia. Todo dia. Todo dia, meus irmãos. Então, a cada dia nós temos que dar a volta por Jericó e tentar derrubar os muros. E essa continuação de caminhada, irmão Tiago, ela representa perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança, alguém perseverante é alguém que não desiste fácil. É alguém que mesmo às vezes tropeçando no meio do caminho, não desiste fácil. Aquele povo caminhando quilômetros lá,
andando 7 dias, parecia uma loucura, mas era a estratégia de Deus para a vitória para eles. E uma das coisas que eu até citei uma frase é que esses muros têm que ser derrubados para que nós venhamos ter uma vida de bem-sucedida em Deus. Aleluia. O irmão comentou em perseverança. Perseverança. A Bíblia vai dizer que o prêmio nosso é ao que vencer. E aquele que chegar até o fim, meus irmãos. Aquele que perseverar. Algumas traduções, perseverar até o fim. Até o fim nós vamos ter que derrubar esses muros, meus irmãos. Nós temos que ultrapassar, vai se levantar no caminho. Quem sabe você hoje é adolescente, quem sabe você mais tarde vai ser jovem, vai ser adulto, vai ter um relacionamento no casamento. Vamos derrubar alguns muros, mas vai ter outros muros, meus irmãos. Israel passou por Jericó, mas seguiu a sequência da terra prometida, rompendo todos aqueles reinos, mas se levantou outros muros. E aí continua a pergunta: qual o muro que você crê que nós devemos derrubar para chegar no projeto de Deus? Compartilha aí, nós vamos estar lendo. Qual o muro que você pensa? Quem sabe você dá uma resposta de acordo com você. Pense em você mesmo. Pensa naquilo que é o desafio de seguir a Jesus e de chegar chegar e alcançar a vontade de Deus para a tua vida. E me diz aí, qual é o muro que precisa ser derrubado? Qual é o muro que precisa ser derrubado? Glória a Deus. Se a gente for negligente, para alguns já se tornou muralha, né, irmãos? Mas já se tornou muralha. Mas hoje a mensagem é que você venha analisar, venha detectar esses muros e já atuar, né, meus irmãos? Não deixar esse muro se fortalecer. Nós cremos que nós temos um Deus forte que pode romper todas as barreiras, meus irmãos. Mas quanto antes a gente identificar esses muros, tudo aquilo que vai tirar o jovem, o moço, a moça da presença de Deus, nós temos que identificar isso aí. Isso aí a gente só vai conseguir, meus irmãos, perceber estando dentro da vontade de Deus, procurando uma vida saudável de fé, de busca constante. Seguindo a estratégia de Deus, irmão Tiago, porque ali era uma estratégia, era andar e tinha todo um projeto ali, tinha de louvor, tinha de oração, tinha de clamar, tinha todo um projeto. Se nós lermos ali, havia todo um projeto que Deus deu, dizendo, ó, se vocês fizerem isso, o muro vai cair. E tu vê que é benção que quando a gente está na obediência, Deus dá a estratégia, a gente só tem que seguir. Só seguir a estratégia de Deus. Quando Deus dá a estratégia, meus irmãos, vai dar certo. Embora a gente não entenda. Eu dei uma volta, para que eu vou dar tantas voltas? É que nem aquela situação de Naamã mesmo, né? Naamã. Na primeira ele já queria desistir. Mas a estratégia de Deus, a Bíblia vai dizer que os planos de Deus, os projetos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. E muitas vezes a gente não vai entender na caminhada. Nós não compreendemos, mas Deus sabe do que nós não sabemos. Às vezes no momento pode não agradar a nós, mas lá mais tarde a gente vai entender o que Deus nos livrou ou onde Ele nos colocou, meus irmãos. Grande verdade. Vamos dar oportunidade também aqui para a irmã Grazi. Irmãos, quando a gente estava falando sobre esse tema, né, e o irmão Isaías lançou esse desafio para nós e nos questionou, né, qual era o muro, né, que nós teríamos que derrubar e quais as muralhas nós precisávamos edificar na nossa vida. E o Senhor, Ele me deu uma palavra que está lá no livro de Jeremias 17:5, que diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que o Senhor me mostrou com essa palavra? Que o povo de Israel, na verdade, eles poderiam ter se questionado, Senhor, mas nós estávamos 40 anos no deserto, né? Recém nós atravessamos o Jordão, nós estamos chegando nessa cidade agora, ainda não chegamos na terra prometida, então nós temos que ficar aqui 7 dias rodando essa cidade. Eles poderiam ter levantado tantos questionamentos, né? E às vezes é tão difícil o homem, como diz a palavra do Senhor, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. E a gente abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, para confiar no Senhor, às vezes é muito difícil, irmãos. E o povo de Israel, eles tiveram que fazer isso. Porque as orientações do Senhor, da parte deles, talvez naquele momento não era do entendimento deles. Às vezes a nossa razão pode impedir do projeto de Deus se cumprir, né? Exatamente, irmãos, é isso. Porque a gente não consegue ter essa visão de longo prazo, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E quando eu li esse versículo que fala, né, maldito o homem que confia no homem. E quem é o homem que nós não podemos confiar, irmãos? Nós não podemos confiar em nós mesmos.
O bom conselheiro é o Espírito Santo de Deus. O bom conselheiro é o Senhor, porque Ele conhece o nosso amanhã. Então, talvez para Israel olhar aquele muro, eles pensavam assim, mas né, a gente está cansado, a gente está exausto, a gente ainda está há tantos anos confiando só numa promessa que ainda não chegou. Mas nós temos que continuar firmes no Senhor, porque o Senhor é aquele que, quando Ele nos dá um direcionamento, Ele também nos garante a vitória. A irmã comentou sobre a terra prometida, né? Para a gente alcançar lá, a gente vai ter que passar em empecilhos, né? Exatamente. Vamos ter que vencer os muros, e logo já de início, né? E para vencer os muros, tem que ser na estratégia de Deus. Tem que ser na estratégia de Deus. Tem muita gente, meus irmãos, e aí eu vou abranger aqui, eu vou espalhar vou abrir o leque, assim, dizendo que muitas das vezes, muitos querem vencer na força do seu braço e na estratégia do seu intelecto. Mas a estratégia que vale é a estratégia de Deus. Quanta gente que se arrisca, se põe sobre risco porque confia em si mesmo. E aí é derrubado pelo muro, ao contrário de derrubar o muro. É verdade. Quantos sentimentos, às vezes, irmão Tiago, que surgem, que são muros. Que são muros que querem impedir de você chegar no projeto de Deus. E esses sentimentos que são contrários à vontade da palavra de Deus, muitas das vezes são alimentados. Quando Deus deu orientação para eliminar o mal pela raiz. É verdade. Tiago diz ali, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente que quer enfrentar o diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. Vai acontecer o contrário. A pessoa que vai correr. Porque resistir é enfrentar. A gente pensa às vezes que resistir é alguém se encolhendo e o inimigo atacando, e essa pessoa vai se encolhendo e o inimigo vai atacando, e ela vai indo para trás e o inimigo vai... Não. Resistir, segundo o padrão da Bíblia, é enfrentar. Só que para enfrentar o inimigo, primeiro tem que se sujeitar a Deus. É o que nós estávamos comentando na última consagração, né? Glória a Deus, exatamente. Os jovens não estão conseguindo resistir o diabo pelo simples fato de não se sujeitar a Deus. E aí quer enfrentar o diabo, quer resistir o diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. E o diabo ele não tem medo de grito, né, irmãos? Às vezes tu vai achar no teu impulso que vai sair, não sei o quê. O inimigo, ele é inteligente, né, meu irmão? Então ele sabe quando tu se sujeita a Deus. Exatamente, meus irmãos. E o sujeitar-se a Deus está inserido na estratégia de Deus. Eu vou citar isso aqui constantemente, porque todas as vezes que alguém foi bem sucedido na palavra de Deus, você pode ver todos os personagens da palavra de Deus. Todos que foram bem sucedidos, eles só foram bem sucedidos porque eles seguiram o padrão da estratégia de Deus. Só por isso. Porque enquanto eles andavam no padrão da estratégia deles, eles não obtinham vitória. Olha o próprio Naamã que foi citado aqui. Enquanto ele andava na estratégia da força dele, um capitão, um homem bem, vamos assim dizer, ele tinha medalha, ele tinha muitos reconhecimentos no exército, um grande combatente. Mas por trás dessas vitórias de combate, havia algumas derrotas que ele precisava vencer, e era a lepra. E para vencer a lepra, meus irmãos, ele precisava estar dentro do projeto desenhado de Deus. Se o irmão perceber, ele se deslocou do lugar dele para ir até lá pela cura da lepra. Pela cura da lepra. Mas ele estava quase não conseguindo vencer os próprios muros que estavam... Ele já chegou lá, o profeta deu ali as instruções, mas os muros não estavam deixando ele alcançar. Exatamente, ele precisava ultrapassar os muros, mas ele pensou, não, por que eu não vou contornar em vez de ultrapassar, em vez de derrubar? Por que eu não contorno ele? É mais fácil, não preciso caminhar muito. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Vamos ler para nós aí, irmãos, quais os irmãos que estão nos acompanhando aí, sei que tem bastante pessoas aí, e a gente já continua em nome de Jesus. Nós temos na participação aqui, irmão Isaías, o jovem Eric, que em seguida estará participando aqui conosco no estúdio. Glória a Deus. Temos a irmã Kathleen Daniele, Fabrício Rodrigues também, que estará
nos estúdios aqui em seguida conosco. Glórias ao nome de Jesus. Nós temos a irmã Roberta Rodrigues Silva, a jovem Sara Veloso. Glória a Deus, nossos irmãos estão sempre apoiando, a acompanhando. programação da geração eleita, né? Temos a participação também da Yara Soares, Glória a Luciano Deus. Rick. Aleluia. Lá da Estela Mares também, irmão. Eu acho que agora é o pessoal da Estela. Temos a Bruna também, Minha esposa. sua esposa Que aí. é a Bruna da... Temos a Raquel Martins, o Teodoro Barbosa, temos o Wagner Oliveira, Messias Bintecourt, Raquel Fontoura, temos também a participação do Paulo Santos, Glória a Deus. a Ana Cristina de Oliveira também. Temos o nosso pastor também aqui conosco, o pastor Ô, Cláudio Cláudio, Barbosa, Também vai dar uma Glória. participação aqui conosco. Glória a Deus. participando conosco. Temos o Gabriel Santos também, que é o cunhado do irmão Isaías. Ele, É, meu cunhado, mora em colocou Santa aqui. Catarina. glória a Deus. Temos Bênção de Deus. a irmã Vera Martins, eu creio que deve ser a esposa do irmão Daniel, lá encarregado da congregação Umbu, em Glória a Alvorada. Deus. Aleluia. Temos a participação da Thalita Isabel, Glória a Deus. Fernanda Gabriela da Silva. Glória a Deus. Temos também a Mariana Santos, o Cauã de Oliveira, Olha aí, meus irmãos, Genimara quantas Rodrigues. pessoas. Olha, os irmãos vieram derrubar as muralhas. Eu só Glória a quero, Deus. eu só quero perguntar, irmãos, aí, será que eles aceitaram o nosso desafio de divulgar a programação da geração eleita? É, se não aceitou ainda dá tempo. Será que eles estão na questão da obediência? Nós solicitamos aqui, né, meus irmãos? Nós demos uma estratégia. Temos uma estratégia. E Glória a será, Deus. irmão Tiago, que os irmãos estão comentando qual os muros lá que eles acham que a gente precisa derrubar, né? Que todos nós temos nossos desafios aí. Nós temos aqui, Também, queremos ler aí. Sugere aí, em nome de Jesus. eu vou ler na escuta aqui, eu vou seguir, irmãos, a Terezinha Freitas também, Terezinha a Freitas. Duda Rodrigues, da Glória a Estela. Deus. E temos a irmã Roberta está dizendo assim, a obediência é a chave para que esses muros venham ser derrubados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Késia Silva na participação. Glória a Deus. Nós temos o irmão Elton Ferraz, que estará participando conosco. Vai dar uma Tá participação também. Glória a Deus. Está na escuta aqui, nosso irmão abençoado, que sempre que pode está nos auxiliando. Bênção de aqui Deus. conosco. Pastor Cláudio Grabowski está dizendo assim, às vezes o meu muro, entre aspas, não precisa ser mexido, mas sim o dos outros é que precisam ser derrubados. Interessante, né, meu Deus? Interessante. Será que aqui já não entra já o muro da soberba? Exatamente. Acho que mais na sequência a gente vai comentar Nós vamos pouco, falar né? sobre isso, em nome de Jesus. Nós temos aqui a Terezinha Freitas também, a Glória a Deus. Jane Jardim. A irmã Roberta fala assim, muitas vezes muitos de nós vêm do mundo e não queremos abandonar as bagagens e vai passando o tempo e começa a se tornar uma muralha e afetando a nossa vida espiritual. Mas temos um Deus poderoso, amém? Glória a Deus. João Vitor na Grande participação. verdade. Temos aqui a Paola Raenck de Cachoeirinha também. De Cachoeirinha, a filha do nossos nosso irmãos. presbítero Luiz Henrique, que vai dar uma participação também. Glória a Deus, nós queremos ver os irmãos de Cachoeirinha na participação, hein, irmãos? Glória a Deus, Vamos divulga aí. finalizando, divulgue a cidade, o estado, de onde você está falando conosco. Temos aqui a Caroline Brum, da área de Alegrete, irmão Isaías. Ô, glória a Deus, aleluia. A Priscila Silva está vindo lá de Uruguaiana participar conosco também. Bênção de Deus, meus E irmãos. na sequência aqui, irmão Adenir Goulart, de Santa Rosa. Esses são os nossos irmãos, por enquanto, que estão participando conosco, estão lançando o desafio. Bênção de Deus. E aí continua o desafio. Não só de lançar o link e convidar outras pessoas, quem sabe até colocar no status aí do teu WhatsApp, né? Tem um número Exato. bom de pessoas. Você também compartilhar conosco quais os muros que você acredita que precisam ser derribados. Vamos compartilhar a palavra do pastor já, irmão Tiago? Vamos dar sequência. Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos compartilhar com vocês uma reflexão aí do nosso pastor, que também nos trouxe uma revelação também de muros que são necessários ser derrubados. Glórias ao nome de Jesus. Não cesse de encaminhar aí, compartilhar com outras pessoas, hein? É bênção de Deus. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos.
Há uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que diz que a palavra de Deus, ela é pura e é escudo para todos aqueles que nele crêem. Glórias ao nome de Jesus. Paz do Senhor, a geração eleita, os nossos irmãos da superintendência, os nossos irmãos da área de Alvorada que estão hoje conduzindo essa programação. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E gostaríamos de deixar aqui uma pequena participação dentro desse tema que foi proposto, derrubando os muros e construindo muralhas. Bem sugestivo o tema e possivelmente os irmãos vão comentar. Parece até que há um trocadilho nesse tema, né? Mas é de propósito, é isso mesmo, porque a Bíblia Sagrada vai falar em Cantares, capítulo 2 e o versículo 5, versículo 15. Sabe, o Salomão, ele vai falar que era para nós termos um cuidado, uma preocupação muito grande com as raposinhas que poderiam fazer um dano na vinha. E quando lemos esse texto, nós vamos ver que as raposinhas, elas não são grandes, elas são pequenas, inofensivas e quase que sem importância. Mas o autor do livro do Eclesiastes, ele vai dizer que as vinhas estavam em flor. No momento que deveria se ter um maior cuidado com a vinha, era o momento em que as raposinhas iriam danificar essas vinhas. Então, muitas vezes a gente não valoriza, não dá um valor para essas coisas pequenas. Eu sei que a Bíblia vai dizer lá em Zacarias, se não me trai a memória, que a gente deve valorizar o dia das coisas pequenas. Isso, se nós formos olhar de um outro ângulo, essa palavra que estava falando acerca de Israel, e os irmãos estavam um pouco tristes, porque estavam fazendo um templo pequeno com relação àquele que havia sido construído pelo o grande Salomão. E aí então Zacarias vai ser usado pelo Espírito Santo para eles não desprezarem o dia das pequenas coisas. Então as pequenas coisas, ela tem uma mensagem para nós, tanto positiva como negativa. E eu gostaria de meditar dentro desse pensamento as pequenas coisas negativas, né? As raposinhas em Eclesiastes 2:15 são negativas. São negativas, porque às vezes a gente olha com um olhar assim de que é inofensivo, que não tem muita importância, mas dali pode se originar algo com grande importância. Então nós devemos credibilizar sim as coisas pequenas, porque tudo começa pequeno. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E o tema então que os irmãos estão propondo é derrubando os muros, já quando eles estão pequenos, quando se consegue se derrubar. Os grandes rios, preste atenção nessa frase aqui, ó. Os grandes rios, eles começam com uma pequena fonte. Os grandes rios, eles não começam grandes, não, eles começam lá numa vertente. Eles começam lá em cima, uma pequena fonte, vem vindo, até eles se tornarem grandes rios. Então, se nós não estivermos atentos a essas pequenas coisas que podem ser muros, e depois elas vão se tornar uma fortaleza, vai ser difícil nós derrubarmos essa fortaleza. Glória a Jesus. A Bíblia vai falar também em Neemias, no capítulo 4 e no versículo 3, para mim encerrar minha participação. Neemias vai dizer assim, na verdade não foi Neemias que estava dizendo, mas eram os opositores da obra, estavam dizendo assim, ó, que o muro que Neemias estava construindo, uma raposinha
se passasse por cima, ela poderia destruir aquele muro. Olhem só, uma raposinha de novo, destruindo um muro. O que a gente entende de muro, irmãos? O Espírito Santo vai clarear você, vai iluminar você, para lhe revelar para você essas pequenas coisas que vão se criando ao nosso redor, vão criando uma resistência, e os muros eles começam pequeno, eles vão sendo erigidos, vão sendo construídos, e quando eles estão agora como uma fortaleza, meus irmãos, misericórdia, só a graça de Deus para colocar por terra. Temos que entrar numa obediência total de Deus, assim como Deus falou para Josué, que era para eles então contornarem Jericó, circularem Jericó determinado número de dias, para que aquele obstáculo então tivesse que sair da frente deles. Deus poderia dizer assim: olha, vocês fazem a volta, vão botar o lugar, vocês contornem Jericó e vocês sigam a caminhada de vocês. Mas Deus estava mandando eles fazerem a volta em Jericó, cada dia uma volta, durante 7 dias. E no 7º dia eles teriam que dar 7 voltas, porque Deus queria tirar aquele obstáculo do meio do caminho deles, para que lá na frente aquele obstáculo de novo não se criasse. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer tirar esse obstáculo hoje, que é pequeno, para amanhã não ser uma muralha. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus a todos. Pastor Cláudio Graboski, área de Alvorada. Olha só, grande verdade, irmão Tiago. As raposinhas lá citadas em Eclesiastes, ou Cantares, né? Sim. Citado lá, as raposinhas, a gente olha assim, parece algo pequeno, mas olha o que coisas aparentemente pequenas podem fazer grandes estragos. Mas sabe por que eu acho que é isso, irmão Isaías? O excesso de confiança do homem. O excesso de confiança. De confiança. Não, porque essa coisinha aí eu tenho domínio nela. Ela vai dizer lá no livro de 1 Coríntios 10:12, que aquele que julgar está firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, nós temos que estar sempre vigilantes. A gente não pode vigilante. A gente não pode confiar em nós mesmos. Inclusive em coisas que aparentemente são pequenas. Exatamente. Porque quando a gente olha coisas pequenas que nós achamos que não vai fazer mal nenhum, mas são condenáveis, é porque a gente acha que a gente tem o domínio para vencer tais coisas. A gente acha que no poder da nossa força... Não! Eu costumo dizer, meus irmãos, que às vezes tem pessoas que pisam em cima da linha do perigo, porque dizem: não, eu não vou ultrapassar para aquele lado. Mas quem faz isso se engana. Porque quem pisa em cima da linha do perigo, infelizmente, geralmente, cai no abismo. Cai no abismo. A irmã Grazi até se lembra, acho que o nosso pastor Antônio Pacheco, que participou lá quando ele falou sobre a doutrina, sobre cercar. E irmãos, essa é uma questão que é tão interessante, né? Até estava me lembrando agora do comentário da irmã Roberta ali, ela dizendo, né, que às vezes a pessoa ela vem do mundo e ela tem muitos muros que ela tem que derrubar, exatamente, né? Mas eu nasci e fui criada numa família evangélica, cristã, sou filha de pastor, um pastor abençoado do nosso ministério, e mesmo assim, irmãos Isaías, durante o meu crescimento e a minha vida espiritual, eu mesmo deixei crescer muros, e que muitas vezes transformaram em muralhas que quase me tiraram da minha vida e da minha comunhão com o Senhor. Imagina. Então por isso que eu falo que a confiança no homem é uma das coisas que mais afasta o homem de Deus. Por esta causa que há um texto na Bíblia, irmã Graziella, que diz que aquele que está de em pé, cuide-se para que não caia. Aí alguém às vezes se bate no peito: mas eu estou de em pé, eu estou firme, eu estou forte, se eu pisar em cima da linha não vai acontecer nada. A Bíblia diz: quem está de em pé, cuide-se para que não caia. E já confirmando a palavra que a irmã Grazi citou, maldito é o homem que confia no homem, né? Confia no homem, exatamente como a irmã Graziella falou. E aí a gente vê, irmã, que geralmente a gente encontra confiança em coisas que são pequenas. Exato. E vai porque abrir as contra brechas. coisas grandes a gente não tem confiança.
Exato. A gente só tem confiança contra coisas grandes quando é Deus que nos dá ousadia, como Davi contra Golias, diferente. Sim. Mas quando são coisas pequenas, a gente pensa que não tem risco nenhum. E a gente vai ver que, infelizmente, muitos tombos acontecem por coisas pequenas. Já tem um hino que fala que o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão, né? Nos detalhes, né? No deslize simples, aquilo que a gente acha que não vai ter importância. Quando a gente abre a brecha, meus irmãos, ali o inimigo e tudo começa a construir o muro. Através da autoconfiança. Eu vejo um exemplo, uma certa feita, irmãos, vou dar um exemplo aqui, é um exemplo triste que aconteceu, mas infelizmente retrata muito bem isso. Eu trabalhava na construção civil há muito tempo atrás, eu era bem jovem, estou com 37 hoje, faz uns 17 anos atrás. E eu me lembro que eu mesmo subia nos andaimes sem equipamento, e a empresa oferecia equipamento. Só que eu pensei, não vou cair jamais. E uma vez, nós estávamos no 15º andar trabalhando. E um colega meu de trabalho, ele tinha o mesmo pensamento. Naquele dia eu fui lá, falei com ele, subi no andaime, falei com ele, sem equipamento nenhum, e fui embora. Quando eu virei as costas para sair daquele local, a notícia veio. O meu colega caiu lá de cima. Ele estava trabalhando em cima de um banco, tinha o equipamento, estava preso no cabo de aço, o cinto, mas ele não queria usar o cinto, porque ele achava desconfortável. E ele achava, não vai acontecer, há anos eu trabalho nisso. E ele perdeu sua vida. Eu vou lhe dar um exemplo também meu, exemplo prático. Os irmãos, alguns de Alvorada que estão acompanhando aí sabem. Eu subi numa árvore para cortar ela, sem equipamento nenhum. E eu quase morri. Eu caí de 6 metros de altura. Por causa de uma confiança que não é o que Deus quer. E às vezes a gente faz assim com as coisas que podem nos derrubar. E é aí que está o perigo. Quando eu subi na árvore, desde pequeno, subi em árvore, nunca pensei que ia cair de uma árvore. Pois eu caí de 6 metros de altura. Por confiar. Não vai acontecer. Então, essa confiança que faz com que nós, não vai acontecer. As pequenas raposinhas, elas podem destruir muitas árvores. É verdade. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então eu vou lhe dizer, meu irmão, o conselho que nós estamos aqui para te dar, isso é a palavra de Deus. Você ouviu aqui o pastor Cláudio. Você ouviu aqui a palavra de Deus. Você tem ouvido citações da palavra de Deus. É que você tenha esta cautela e este cuidado. Tem muros que você precisa derrubar. Muros que você precisa derrubar. Não adianta contornar. Se você contornar o muro, lá na frente vai dar problema. Lá na frente, este mesmo muro que você contornou vai ser um inimigo para te derrubar. Quando Deus diz destrói, destrói. Um grande exemplo, quando o povo de Israel entrou em Jericó, a ordem era destruir. Só ia se salvar aquela mulher. E aí o que Acã fez? Era para destruir tudo. Acã guardou algumas coisas de valores daquele lugar. Só que para Deus aquilo não tinha valor, aquilo era valor de maldição. E lá na frente, deu problema. Porque quando a ordem de Deus é destruir, é destruir. E vamos ver que não vai muito longe, até nessa própria história aqui de Jericó, a Bíblia vai dizer que depois que os muros vieram por terra, Deus ordenou a Josué que viesse a amaldiçoar. Tudo, amaldiçoar. Tudo que tinha ali. E que para que nada aquilo não fosse nascer de reconstruído. novo, né? E que nada... Exatamente. Olha que forte isso. Na mesma base que o irmão citou, aqui mesmo, Deus estava dando para Israel a autoridade para derrubar os muros, mas Deus conhecia o interior deles e Deus já estava dizendo já antes que tudo que tivesse ali dentro daquela cidade era para ser amaldiçoado, não era para se aproveitar nada. E o que eu vejo, irmão Tiago, nessa palavra aí, irmão Isaías, que assim como diz a palavra do Senhor, também aconteceu na minha vida, que em determinado momento eu estava dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, e eu comecei a julgar aquilo que eu entendia que era verdadeiro,
ou que se aplicava a mim. Isso aqui realmente eu concordo, agora isso aqui eu já não concordo mais. E eram as pequenas coisas. E realmente as pequenas coisas, elas vão nos afastando da vontade de Deus. E quando vê, a gente não consegue reconhecer nem mais as grandes coisas, né? Se a gente não der valor para os detalhes, para aquilo que o Senhor nos orienta, quando nós vamos nos dar por conta, a gente já cometeu grandes pecados, grandes erros, já está longe da vontade do Senhor. Por isso que a palavra de Deus ela é feita de detalhes. E os mandamentos da palavra do Senhor, talvez aí, jovem, né? Você está em casa, ou irmão, irmã, talvez tenha alguma coisa que é ministrada na igreja sobre a tua vida, alguma palavra. E toda vez que vier de encontro uma palavra, né, contra a tua vida, que você resistir àquela palavra. Porque eu resisti, irmãos, a isso. Eu resisti, eu pensava, não, mas os irmãos estão exagerando. Não é bem assim. E eu contestava aquilo dentro de mim. E aquilo começou a me minar de uma forma que chegou um momento que eu quase não resisti mais. Então, jovem, combata na tua mente. Se tem algo que é ministrado dentro da casa do Senhor, e você criar aquela resistência à hora e diz, Senhor, se essa é tua vontade, assim como aquela cidade, Jericó e Israel podia ter contornado, porque eles talvez não entendesse o motivo, né, dele estar fazendo aquilo ali. Mesmo que você não entenda, peça a revelação da parte do Senhor, mas não contorne, combata. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar aqui nessa noite, irmão Isaías. Derruba, não está entendendo, pede entendimento da parte do Senhor. Está resistindo? Pede entendimento. Derrubar muros. Quem é que entra conosco aí, juventude? Coloca aí no chat. Hashtag derrubar muros. Derrubando os muros. A Bíblia vai dizer ali em Eclesiastes que é tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de derrubar e tempo de construir. A gente já vai falar sobre construir, mas daqui a pouco mais, né? Mas tem coisas que... E aí que tá, meus irmãos. Quantas coisas nós precisamos derrubar? O orgulho, a soberba, a incredulidade, que seria a falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus sem fé, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? A incredulidade, às vezes até o desprezo por coisas que têm valor. Glória a Deus. E o que é perigoso, que a irmã Grazi disse que é nos pequenos detalhes, daqui a pouco a gente começar a se conformar com os muros, não dá atenção para aquele muro e quem sabe a gente pode se tornar que nem aquele povo que morava em Jericó mesmo. Em vez dos muros estarem neles, eles começaram a edificar suas casas sobre o muro. Exatamente. E olha o perigo quando a Bíblia diz que quando a gente edifica a nossa casa sobre a areia. Sobre a areia. Qual é a conclusão? Quando vinha a tempestade, quando vinha um momento difícil. E olha que o irmão estava falando, eu não tinha pensado nisso, meus irmãos. Mas pensando agora o irmão Tiago falando, olha só, a mesma atitude que aquela mulher teve, aquela mulher começou a edificar a casa dela na rocha. Na palavra de Deus. Na convicção do Deus daquele povo. E ela teve oportunidade. Se todo aquele povo tivesse abraçado essa causa, quantos teriam se salvado? Com certeza. Mas a gente vai ver que a resistência que havia neles, eu não tinha pensado desse ponto de vista. O irmão citou até lá quando Jonas vai trazer a condenação sobre Nínive, né? Nínive. Que o povo reconheceu que estava errado, começou a se humilhar e o Senhor, ele era uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. Mas Deus voltou atrás, porque houve... Porque o povo se arrependeu. Um arrependimento. Um povo difícil, né, irmão? Sua Bíblia vai dizer, né? Povo difícil. Então a gente vai ver, meus irmãos, analisando isso, que a incredulidade, a soberba, a rebeldia são muros que nós devemos derrubar. Que às vezes parece ser pequeno. Parece ser pequeno alguém que bate, alguém que desobedece quando a liderança nos orienta uma coisa. Parece ser pequeno. Parece ser pequeno quando algumas coisas, só que as coisas, o pastor citou ali, existem raposinhas que fazem um estrago e fazem mesmo. Eu vejo o próprio Sansão, quando ele incendiou o arraial dos filisteus, o que ele fez? Ele queimou algumas raposas e jogou contra o arraial. E o que é interessante, Moisés, a Bíblia vai dizer ali em Jericó que quando os muros caíram, o povo de Israel, ele teve, cada um subiu no muro, na frente de si. Na frente de si. E assim é como
além de derrubar os muros, você tem que passar por cima. É que nem que eu conversando passar. com a irmã Graziella, Davi, quando ele derrubou o gigante, ele não só derrubou o gigante, Ele arrancou a cabeça dele. ele Tem que- exterminou. Tem que exterminar o problema, não pode deixar ficar um resquício. Nada, irmão, nada. Tem que derrubar o muro, tem que aniquilar, porque é a ordem de Deus, nós temos que obedecer. Não pode ficar nada, nenhuma raiz. Exatamente. Porque Quantas se ficar, coisas, volta a meus irmãos. crescer, né, irmão? Eu falo de raiz porque esses tempos, irmã Graziella, eu tava capinando o pátio lá, e eu capinei o pátio e por algum descuido, e eu deixei uma raizinha lá, meus irmãos. Não deu uma semana, caiu uma chuva nesse calor, E cresce rápido, cresceu de novo. muito A rápido. Bíblia vai dizer que a gente deve matar o mal pela raiz, né, irmão? Não, isso é Glória uma a Deus. grande verdade, meus irmãos. Então, vai um princípio da verdade da palavra de Deus para ti aí. Só que aí a gente pensa assim, como que a gente derruba esse muro? Pela palavra, Pela palavra. pela fé, pela instrução de Deus, que Deus nos orienta. Porque às vezes a gente quer se guiar por orientações filosóficas, psicológicas. A gente quer se guiar por orientações intelectuais. Mas a gente se esquece que existem orientações da palavra de Deus para termos uma vida vitoriosa. Verdade. Quantas palavras você que acompanha o canal, quantas palavras que o pastor Humberto tem pregado, que alguns pastores têm pregado, orientando a igreja com princípios de sabedoria para a vitória em Deus, para vencer em todos os aspectos. E para nós vencermos, primeiro, nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um alvo, como o apóstolo Paulo um dia disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Essa mesmo. Prossigo para o alvo. Olha só, quem sabe as coisas que ficaram para trás dele foi o judaísmo, foi alguns crimes que ele cometeu, mas tudo isso ele eliminou e deixou para trás e avançou em direção ao projeto de Deus. E teve obstáculos, teve muros que ele precisou derrubar. E quantos muros, você que está me acompanhando, você que está nos acompanhando aí nessa live, quantos muros você precisa derrubar? A irmã ali citou sobre coisas de pessoas, às vezes, que vêm do mundo para dentro do evangelho e tem muros que ainda precisam derrubar. Quem sabe ficou lá um resquício do muro. Pega uma picareta, pega uma marreta espiritual e quebra esse muro. É verdade. Destrói. O irmão comentou ali de Paulo, eu lembrei que o que é interessante na passagem dos muros de Jericó. Israel foi lá, através de uma ordem de Deus, para derrubar os muros. Mas o que é tremendo, né? Nessa mesma passagem, Deus vai trazer a história de Raabe, que ela também começa a derrubar os muros dela. Exatamente. Mudou de vida. Mudou de vida através da fé. Através da fé. A Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. Olha tudo que ela começou que teve que abrir mão. Toda a crença, toda a cultura. A mudança de vida. Para muitos tem um olhar até de traição. O que ela fez ali protegendo os espias, meus irmãos. E No tudo começo isso- ela nem sabia o o que 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 ela fazer, teve- ela até mentiu inocentemente. O que ela teve que romper? E tudo Rompeu. isso, irmãos, confiando em uma promessa. Confiando no Porque, na verdade, nada garantia Raabe a não ser uma promessa que Israel não ia entrar dentro da casa dela e não ia matar ela e todos os Mas dela. porque, irmã Graciela, ela ouvia falar quem era o povo de Deus, tanto que aquele povo ficava apavorado. Ela acreditou, não conhecendo, ela teve fé. Exatamente. Creu na promessa. Ela teve que negar tudo que ela acreditava aos deuses pagãos e criou uma promessa porque se ouviu falar de um Deus poderoso e tremendo. E esse muro, irmão Tiago, que ela derrubou dentro de si, vamos assim dizer, ele deu a oportunidade dela mudar a história da vida dela. O quadro da família dela, porque ela teve a oportunidade de fazer parte da genealogia de Jesus. É isso aí que eu ia chegar. Olha onde ela chegou. Olha Ela que... participou tanto da genealogia de Davi, próprio Davi, Exatamente. e a Bíblia vai dizer que ela era prostituta, mas quando ela foi liberta, quando ela conseguiu desfazer esses muros, e depois os irmãos vão entrar aqui em Da genealogia de muralhas, Davi. quando ela começou a construir muralhas, aonde chegou essa mulher, tanto que ela é relatada dentro do livro de Hebreus. Como umas que Exatamente. alcançaram através da fé. Em Hebreus,
Olha que interessante, o irmão Tiago falou isso e me lembrei agora. Eu tinha lido ainda hoje o texto aí. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas no versículo 30, irmão Tiago, também vai falar que os muros caíram e ruíram pela fé que aquele povo teve. A fé foi essencial para os muros cair. E a fé de Raabe foi essencial para que ela não perecesse, mas também mudasse todo o quadro da sua história. Ela quebrou uma maldição, quem sabe, que poderia de geração em geração. Os seus filhos, quem sabe, vir naquela vida caótica que ela vivia, e os filhos, e os netos, e os netos dos netos. Mas ela, por uma atitude, por derrubar muros que estavam dentro dela, quem sabe, ela tinha incredulidade, e ela tinha também os pecados cometidos, mas ela venceu esse mal, e ela alcançou o propósito de Deus. Tem um livro de escola bíblica que a gente estudou sobre o plano perfeito, ideal de Deus para a vida de cada ser humano. Ela alcançou o ideal perfeito de Deus para a vida dela. O ideal perfeito de Deus não era que ela fosse geradora de uma geração quebrada, amaldiçoada, destruída. Não, o projeto de Deus era restaurar ela para que ela fosse um marco na história. Aleluia. Glória a Deus. Um exemplo de fé. E ela só alcançou porque ela teve atitude. É o que nós estamos dizendo aqui para você hoje. Você só vai conseguir derrubar os muros se tiver atitude. Tem que ter uma atitude, tem que tomar uma posição. Até porque desde o início, irmão Tiago, eles precisaram ter uma atitude. Sim. Eles precisaram tomar uma posição. E quem toma atitude dá passo. Quem toma atitude prossegue. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos pedir aí um louvor em nome de Jesus, e logo após então esse louvor nós continuaremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos continuar então, meus irmãos, esse assunto maravilhoso da palavra de Deus. E aqui está comigo o irmão Fabrício e o irmão Eric, que vão continuar aqui então esse assunto tremendo, maravilhoso. São dois jovens lá da nossa área de Alvorada que estão cooperando conosco. Então, meus irmãos, e aí eu quero fazer uma pergunta, eles estavam acompanhando ali. Quais são, antes de fazer a pergunta para o irmão Fabrício, eu quero continuar a pergunta para você. Interaja aí. Quais são os muros? Cita aí 1 ou 2 exemplos de muros que devemos derrubar. Cita aí, compartilha em nome de Jesus. Eu quero ver você interagindo conosco. Quais são os muros que devemos derrubar? Nós falamos aqui da incredulidade, nós falamos aqui da rebeldia, nós comentamos sobre as raposinhas, tantas coisas. Glória a Deus. E você é inteligente, você entendeu aí em nome de Jesus. Então eu quero começar aqui perguntando para o irmão Fabrício. Quais, se você for citar, irmão Fabrício, eu sei que o assunto é amplo, muita gente vai falar muita coisa, porque abre o leque para muitas verdades, e todas essas verdades são verdades do princípio real. Mas eu quero ver com o irmão Fabrício aqui, quais são os muros que você citaria que nós devemos derrubar, irmão Fabrício? Pastor, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, como diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Irmão, eu acredito que hoje o grande muro que nós deveríamos derrubar seria a nossa mente. Né? Nossa mente. Nossa mente, porque a nossa mente ela nos limita muita coisa. Né? Hoje a gente está vendo um mundo onde tudo conspira contra o evangelho genuíno do Senhor. Então, o mundo que nós vivemos hoje, ele está contra o evangelho. Exato.
se nós não tivermos com a nossa mente renovada no Senhor, automaticamente nós vamos querer nos adequar a esse padrão, né? E a palavra nos fala que nós não devemos nos conformar. Se aproxima um pouco mais, irmão. Então, acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer é não se conformar com este mundo. O não conformismo. O não conformismo com este mundo. Porque, automaticamente, nós se conformar com esse mundo, nós vamos estar indo a passos largos contra a vontade do Senhor. Lembrando, irmão Fabrício, que o conformar ali na Bíblia também é amoldar. Exatamente. É tomar o molde, né? A metanoia ali, a mudança de mente. Quando fala sobre mudar a mente, é metanoia, né? Mas antes vai dizer que não vos amoldeis, ou seja, não ganhar forma. Não se conformar e não ganhar forma. Não só tolerar, como vestir também essa forma. Glória a Deus. Exatamente, não. E a gente entende que, olha como é tremenda a palavra de Deus. Não se amoldar. Automaticamente a gente não se enquadrar naquilo dali, né? Hoje a gente vê que o mundo ele tá naquela coisa de muito contra o evangelho, né? A gente tem que tomar uma posição, renovar a nossa mente e seguir firme naquele propósito que nós estamos vivendo hoje na presença do Senhor. Renovação da mente nos leva a fazer muitas coisas que agradam ao Senhor. Se nós vemos contrário disso, a gente tem grande chance de se afastar da presença do Senhor. Grande verdade. Porque hoje a gente entende que o inimigo ele chega de uma forma sorrateira. Aos pouquinhos, que nem os irmãos citaram sobre a raposinha. Às vezes, olhando pelos olhos da fé, a gente não sem olhar pelos olhos da fé, a gente não consegue entender essa revelação da raposinha. Que é algo que chega ali de uma forma, né, que meio que despercebida de certo momento, mas depois aquilo toma uma proporção grande. Exatamente. Se deixando levar pelo aquilo dali quando ele já está. Porque, irmão Fabrício, essas raposinhas, elas podem ser pequenos pensamentos. Exato. Que a gente pensa, não, foi só um pensamento. E a gente aceita. Pequenas ideias. Porque tem até uma revista da Escola Bíblica, do Ministério da Restauração, que o pastor fala sobre ideias que às vezes o diabo dá no mundo espiritual para nós e a gente não entende. A gente pensa que é nosso. E aí, em vez da gente lutar e rejeitar aquilo, alguns deixam quieto. Quantos pensamentos, né, que surgem? Que são pequenas raposinhas, pequenos pensamentos que vão dar problema depois. É verdade. E às vezes tu vai indo, se deixar te levar, quando ele já toma uma proporção que aquilo ali cria uma muralha, depois só a graça de Deus para derrubar, porque... Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Então, eu acho que, na minha percepção, acho que o primeiro ponto é não se conformar com esse mundo. Não se conformar. Não se amoldar às coisas desse mundo. Não se apoiar no nosso próprio entendimento. O não conformismo com o mal. Vai aí um dos muros que nós devemos derrubar. Exatamente. O conformismo. Aleluia. Com o mundo. E você, irmão Eric, daqui a pouco a gente já continua aqui, irmão Fabrício, desenvolvendo esta palavra. E você, irmão Eric, se você fosse citar aqui alguns muros, ou um muro, quais você citaria que devemos derrubar? Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui, irmão. Sabendo que os muros que o irmão Isaías ele está citando é as muralhas, né? Que é a tradução da BKJ. Né? Isso, exatamente. Na sua Bíblia pode estar a muralha. Pode estar a muralha, para você entender. Eu citaria, né, nos muros que é a muralha, eu citaria que um grande muro, uma grande muralha a ser derrubada é a negação da nossa própria vontade. Né? Quando Jesus ele vai reunir os seus discípulos, Jesus então ele vai trazer uma revelação dizendo que aquele que quer vir após ele, quer seguir ele, né? Aquele que quer seguir ele, tem que negar a sua vontade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, essa atitude é um grande muro sendo derrubado. Um grande muro sendo derrubado é a negação da nossa própria vontade humana. E também temos muitas outras coisas também. Ou seja, irmão Eric, antes do irmão continuar aqui, não perde o raciocínio aí. Bem. Por que é a negação da nossa vontade? Porque muitas das vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. As nossas vontades, a gente tem uma natureza caída em nós. Uma natureza que constantemente a gente tem que estar lutando contra ela e que ela quer nos afastar de Deus. Então ela vai muitas das vezes
em alguns momentos, gerar vontades que são totalmente disforme da vontade de Deus. Então aí a gente tem que negar esses maus pensamentos, essas vontades, a nossa vontade, porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Eu acho que a maioria das vezes nós, humanamente dizendo, naturalmente dizendo, temos vontades que não são a vontade de Deus. E é um grande muro levantado, né? Um grande muro. Vontade. E jovens, quantos jovens, né, que têm vontade de coisas que não é a vontade de Deus. Pode continuar. Então é um grande muro a ser derrubado, e esse muro, ele pode ser derrubado hoje mesmo. Aleluia, se você crer. E também, outros versículos da palavra de Deus, que nós temos muralhas que são levantadas, que nós temos que derrubar muros. Irmão Isaías, o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16, João escreve sobre as concupiscências. E ele vai citar, então, as concupiscências da carne, né? O que é concupiscência? É o desejo, né? É o desejo. Então, a concupiscência da carne, a concupiscências dos nossos olhos e a concupiscências, soberba da vida. Então, estas três coisas que João está citando também são muralhas que ficam levantadas diante de nós. A nossa carne, por exemplo, né, ela é contra totalmente a vontade de Deus. Então, exatamente. Um grande muro que fica levantado. Os nossos olhos também, os nossos olhos é um grande muro levantado. Pois a Bíblia diz, se os nossos olhos eles forem maus, todo o nosso corpo é treva. Imagine. Então, esses muros, eles muitas das vezes desagradam a Deus. Exatamente. Né? Desagradam a vontade de Deus. E eles precisam ser destruídos. Não só contornados. Não só contornados. Derrubados e destruídos, pois a Bíblia diz, irmão Isaías, que quando Davi vai para a peleja com Golias, a ordem para matar o Golias era para ele derrubar o Golias, ou seja, destruir e arrancar a cabeça de Golias. Exatamente. Ele não só derrubou o Golias, porque se ele só deixasse ele caído, ele podia se levantar novamente. Então era necessário arrancar a cabeça e acabar com o problema. Completamente. Aleluia. A destruição tem que ser por completa, meu irmão. Tem que ser por completa, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, já vamos continuar aqui. Quero pedir, irmão Fabrício, também tem um dos nossos irmãos que colaboraram aí com uma reflexão. Nosso pastor, que nós já colocamos. Você que não ouviu, que entrou agora, depois volta lá na live, assiste novamente, você vai ver uma palavra poderosa aí que o nosso pastor Cláudio Graboski de Alvorada compartilhou conosco. E agora o nosso irmão Elton Ferraz também, que está nos acompanhando, ele também colaborou conosco com um pensamento, com uma revelação da palavra de Deus, ele que é um dos professores da escola bíblica lá em Alvorada. Então você preste atenção aí, ouça aí, escute e conquiste um pouco mais de conhecimento da verdade do princípio da palavra de Deus. Coloca aí, meu irmão, tem que colocar junto aqui. Uma boa noite para aqueles que estão nos ouvindo agora, né? Interligados aí, estão na alta da programação da juventude. Cola. Obrigado, irmão Isaías, pela oportunidade. Volta de novo. Meus irmãos, a gente vai colocar novamente aqui. Coloca bem junto aqui, irmão Fabrício. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite para aqueles que estão nos ouvindo agora, né? Interligados aí, estão, glória a Deus, na alta da programação da juventude. Deus abençoe. Obrigado, irmão Isaías, pela oportunidade. Irmão Isaías que tem trabalhado aí profundamente aí na obra, na Estela Maris em Alvorada, a qual também servimos a Deus. Quem vos fala, irmão Elton Ferraz, vamos lá. Meus queridos, olha, primeira muralha que eu acredito, primeiro muro que deve de cair. Se você está ouvindo bem aí também, a barreira compartilhe em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador, Comente, melhor que dizendo. Ele recompensa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem. Veja, a incredulidade é o inverso da fé. Deus, Ele pede que o homem tenha consciência da fé, para que através da fé Deus venha abençoá-lo. A fé, né, ela é oposta à incredulidade. A incredulidade, ela concentra-se, né, na nossa alma, e a fé é uma faculdade do Espírito. Quando nós nascemos de novo,
Deus nos dá graça para viver através dessa fé que deve ser regada, deve ser cuidada, não é? E deve ser orientada pela palavra de Deus. Amém? Eu acredito que a barreira da incredulidade deva cair, porque é através da fé que nós vencemos o mundo, vencemos todas as coisas, todas as propostas espirituais que o diabo, que o mundo e até mesmo a nossa carne nos coloca em perigo. A fé estabelece vitória. Portanto, o muro da incredulidade deve cair. Outro muro também que deve cair da nossa vida, acredito eu, que é de extrema importância, né, nós salientarmos aqui e botarmos como alta, é o muro da carnalidade. A carnalidade, não é, ela é um estilo de vida que o diabo propôs a Eva e Eva propôs a Adão, e Adão, na sua desobediência, passou legalmente, né, e potencialmente para a humanidade. Bom, Jesus resolveu isso na cruz do Calvário, nos trouxe o novo nascimento, e através da fé nós deixamos de viver uma vida de carnalidade, porque passamos a enxergar as coisas por intermédio de Deus, por intermédio do ser espiritual. Então esse ser espiritual, através do novo nascimento, nos dá a condição, não é, de sobressair a todas as condições e propostas que a carne nos facilita e nos coloca como bandeja de tentação. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é verdade, é vida. Então, uma das barreiras que devem cair, ou a segunda barreira que deve cair, a primeira, a questão da incredulidade, a segunda, a carnalidade, e a terceira barreira, para não ficar muito longo aqui o nosso áudio, é a barreira da timidez, gente. A timidez é algo extraordinário. Veja, quando os discípulos foram para Jerusalém aguardar a promessa do batismo com o Espírito Santo, Deus tinha um propósito: avivar os discípulos e preparar os discípulos para toda boa obra. Não há como prestar serviços a Deus, não há como trabalhar no reino sem ter o Espírito, sem ter a alma avivada. Porque senão a timidez, ela vai ganhar espaço. Muitas pessoas deixam de evangelizar, ir para a rua, trazer a lume a revelação de Deus às pessoas, justamente pela condição da timidez. Deus deseja que nós a todo tempo venhamos entender este processo. E esse processo pode ser entendido, não é? Pela obra espiritual, através da fé e gerando em nós um grande avivamento. Olha, que Deus abençoe em nome de Jesus, e não podemos esquecer, né, que nesse grande versículo aí, que eles ficam em Jerusalém, ali capítulo 1 e 2 do livro de Atos, é interessante que as pessoas que viram o pós-batismo com o Espírito Santo, eles definiram que os discípulos estavam bêbados, cheios de mosto, né, cheio de vinho, né? Então, hoje, não há como receber nem o batismo com o Espírito Santo se as pessoas não tiverem derrubado, né? Se as pessoas não tiverem consciência que é necessário derrubar a barreira da timidez. Uma boa noite, que Deus abençoe, em nome de Jesus, uma boa programação a todos. Então olha só, o irmão Elton, não sei se estava bom aí o áudio, comente aí conosco aí, se deu para ouvir o áudio do irmão Elton Ferraz. Ele falou sobre o muro da incredulidade. Olha só, impede que as grandezas de Deus sejam estabelecidas. A incredulidade é um problema que nós devemos vencer. E nós devemos vencer como? Conquistando em Deus fé, porque a fé é espiritual. E a palavra de Deus também diz, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então você está ouvindo hoje aqui a palavra de Deus. Eu creio que isso que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. E essa palavra vai produzir fé para você derrubar muros que estão te impedindo de chegar onde Deus quer que você chegue. Oh, glórias ao nome de Jesus. E também o irmão Elton Ferraz, ele falou sobre a carnalidade que impede a voz do Espírito. Se nós estivermos dando vazão à nossa carne, não ouviremos a direção do Espírito. Então a gente precisa vencer a nossa carnalidade como? Crucificando a nossa carne. Aleluia. E aí você, se você não conhece, se você é do Ministério da Restauração, você sabe que a gente tem sido bastante ensinado sobre crucificar a carne. Glória a Deus.
E se você não é, tem muitos vídeos aí no canal que você pode ouvir, ensinos, estudos bíblicos, escola bíblica, pregações que vão lhe ensinar a crucificar a tua carne, a vencer este muro da carnalidade. E também a timidez que impede o renovo de Deus, inclusive o batismo com o Espírito Santo. Quanta gente, por causa do timidez, como não falou ali, não consegue evangelizar, não consegue nem mesmo buscar o batismo com o Espírito Santo. Tanta vergonha, eu já vi pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, que quando você chama lá na frente, ela tem vergonha. Ela tem vergonha, ela não vai, aí você conversa com ela, eu estou com vergonha. Esse tipo de timidez, você precisa ultrapassar isso. Você precisa se abrir para Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, também, nós temos pedidos de oração aqui. O irmão Tiago até mandou, a gente perdeu um pouquinho aqui a conexão aqui, mas nós vamos ver aqui que tem um pedido de oração de Tamara Castanho por saúde da gestação dela. E pedido de oração também por Lorena Coleman, por sua vida e saúde. Então nós vamos no final, antes de encerrar aqui esta live, nós estaremos orando pelos nossos irmãos, pelos enfermos, quem sabe por aqueles também que tem alguns muros que você precisa derrubar e você não consegue. Tem pessoas que estão nos acompanhando aí que não são cristãos, quem sabe é o muro do vício, que precisa ser vencido para continuar em direção ao propósito de Deus. Quem sabe, né? Ou uma pessoa que está tentando servir a Cristo, né? Mas tem um muro impedindo também. Tem alguns muros impedindo. Então, nós vamos orar por você. Mas continuando, meus irmãos, nós estamos falando sobre muros que devem ser derribados. Só que a gente deveria falar sobre muros também que devem ser edificados. E a gente não conseguiu. Porque falta pouco tempo para concluir. Mas eu quero compartilhar uma palavra também do nosso presbítero Luiz Henrique, ali de Cachoeirinha. Não vamos perder essa oportunidade. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. E ouça aí, meus irmãos. Não tem que colar. Paz do Senhor aos irmãos. Eu Ouça aí, meus irmãos. nessa oportunidade falar de pelo menos 2 tipos de muralhas que é preciso que o cristão ele mantenha em pé, ou se estiver caído, ele procure reconstruir para ter sucesso na vida espiritual. Seja sucesso na família, seja sucesso ministerial, seja em qualquer área da sua vida. E o primeiro tipo de muralha eu encontro em Romanos capítulo 12, versículo 2, aonde Paulo vai escrever dizendo para a igreja para que eles viessem a renovar a sua mente. Por que existe essa preocupação de Deus em que todo cristão procure ou deve se esforçar e buscar esse renovo dia após dia na sua mente? Porque Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, do perigo que há quando o crente, a pessoa salva em Cristo Jesus, ela não procura um renovo na sua mente. Porque Paulo aqui vai falar de uma guerra ou de uma batalha espiritual que é travada no mundo espiritual. E ele vai falar sobre 3 coisas que precisam ser aniquiladas. Ou seja, 3 coisas que se levantam contra a revelação de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja. A primeira, Paulo vai falar de fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são lugares seguros. Só que aqui Paulo vai falar de fortaleza para o lado ruim. Ou seja, são pensamentos
próprios, são pensamentos naturais que ficam escondidos dentro daquela fortaleza aonde a revelação de Deus não consegue alcançar. E a segunda coisa que Paulo vai falar, ele vai falar também sobre as sofismas. O que é uma sofisma? Sofisma é uma razão própria da pessoa. Ou seja, a pessoa que não tem uma mente renovada, ela vai ter a sua própria opinião. Ela vai ter o seu parecer frente à palavra de Deus. E muitas vezes resistindo à palavra de Deus. E a terceira coisa, Paulo vai falar sobre altivez. O que é uma altivez? É uma pessoa orgulhosa. Então, uma pessoa que é orgulhosa, ela também vai descartar a verdade ou a revelação que vem de Deus. Então, é fundamental levantar, reconstruir e manter em pé a muralha na mente para manter, proteger a revelação que Deus nos concedeu a respeito do céu, de santidade. E a segunda muralha é a muralha da unidade do Espírito. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Paulo vai falar o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, sem unidade não existe construção. Sem unidade não existe conclusão. Nós vamos ver um exemplo lá que a palavra de Deus vai nos falar sobre a Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus teve que intervir porque aquele povo ou aquelas pessoas iriam conseguir concluir a sua construção. Por quê? Porque havia uma unidade. Todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo pensava a mesma coisa. Nós temos que terminar, acabar esta torre. Então, essa é a segunda muralha que é preciso levantar no meio da igreja ou na vida de um cristão. A muralha da unidade do Espírito, para que a revelação de Deus continue progressiva e possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e também para que a igreja possa concluir o projeto que Deus concedeu para a igreja aqui na terra. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Então, olha só, falta pouco aí, a gente já está chegando praticamente à conclusão aqui, ao encerramento dessa live hoje. Mas, meus irmãos, olha que tremendo a palavra de Deus. Você que ouviu bem aí, uma grande verdade. E como a gente citou que muralhas que necessitam ser edificadas, reconstruídas, construídas, a gente está baseando em Neemias capítulo 7, versículo 1. E as muralhas que a gente cita, você conhece como muro, e é muro que está na minha tradução aqui, sucedeu depois que os muros foram edificados. Eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Na tradução King James, BKJ, ela fala sobre muralhas. E são muralhas. Neemias, ele foi um homem que tomou uma atitude, a gente falou de atitude. Foi um homem de ação, de atitude. E a atitude de Neemias foi restabelecer os muros, porque a cidade só poderia ser reconstruída depois que primeiro os muros fossem restabelecidos. Era o projeto de Deus que essa cidade fosse reerguida. Mas para ela ser reerguida, e é todo um trajeto que nós não vamos ter tempo para falar aqui, senão vai a live, já era o tempo. Mas nós vamos ter oportunidade, se você estiver de acordo, compartilhe aí
da próxima live da área de Alvorada, dar continuidade nesse assunto. Mas, meus irmãos, e a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele teve um projeto de Deus, ele reconstruiu, e aqueles muros representavam muitas coisas. Representavam a restauração daquela cidade, daquele povo, representava a proteção sobre aquele povo, representava a vontade perfeita de Deus. E aí eu quero lhe dizer, a gente fez o trocadilho da muralha. Quais são as muralhas que precisamos reerguer, reconstruir, construir e reconstruir nas nossas vidas, para alcançarmos o projeto perfeito de Deus? Quais são? Cita aí, comenta, compartilha aí o seu comentário conosco e vai ser bênção de Deus. Há muitas muralhas que nós precisamos reconstruir para cumprirmos o projeto da vontade de Deus. Para cumprirmos o projeto da vontade de Deus. Mas nós já vamos ir para a conclusão, né, desta live, e vamos deixar em aberto aí, você citar aí o que é necessário para reconstruir. Mas eu quero um exemplo seu, irmão Fabrício, rapidamente, a gente tem pouco tempo aí. Eu acho, irmão, que a muralha que deve ser reconstruída, né, eu acho que nós estamos vendo um momento bem assim do Evangelho do Senhor. Eu acho que é o temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus, eu acho que a gente analisando o contexto geral do Evangelho hoje em dia, tem coisas que têm deixado muito a desejar. O temor a Deus, né, a obediência a Deus, e vigiar as muralhas que são levantadas, assim como Neemias fez. Não somente levantar, mas vigiar e guardar aquilo que você construiu, né, para que as coisas venham correr bem e você possa ficar ali constante na obra do Senhor. Para construir essas muralhas, reconstruir, é necessário vigilância. É necessário ter um projeto. É necessário ter uma visão. Então nós já vamos partir para... Mas antes eu quero... Compartilha conosco aí, irmão. Uma muralha que devemos reconstruir. Uma muralha que devemos reconstruir, que eu estava pensando aqui, irmão Isaías, o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz assim: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um grande muro que tem que ser levantado e permanecer em pé até o arrebatamento é a santificação. A santificação. Santificação. Então a gente não tem muito tempo, como eu já disse, então vamos fazer uma oração, meus irmãos. Nós vamos interceder aqui pelos nossos irmãos que pediram oração. A irmã Lorena Common e também os nomes aqui que o irmão Tiago estava nos trazendo, que pediram oração. E vamos orar por Tamara Castanho, em favor de saúde, e a Lorena Common, que eu citei, por sua vida e saúde. Vamos estar orando por você também, mas eu queria te pedir uma coisa. Na conclusão, quando a gente for concluir agora, você deixa aí hashtag derrubando muros e edificando muralhas. Amém? Você que está ouvindo, hashtag derrubando muros e edificando muralhas. Vamos fazer uma oração. Vou deixar na voz do irmão Eric fazer essa oração, interceder pelos pedidos de oração e por cada um dos nossos irmãos videologados que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, no Teu nome, Senhor, nós queremos, Deus, fazer esta oração, Senhor. Deus, diante desta programação, Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, todas as necessidades, Senhor, todos os pedidos, Deus, de orações, Senhor, a qual estão sendo feitos, a qual, Senhor, foi colocado, Deus, diante da Tua presença, Senhor. Eu oro por esta vida, Senhor. Deus, eu quero orar, Senhor, por esta vida. Opera o Teu milagre, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a levantarmos muros, ó Pai, em o nome de Jesus, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossa vida. Te agradecemos por esta programação e abençoa, Deus, cada ouvinte, Senhor, em nome de Jesus, trazendo esta revelação, Senhor, de derrubar muralhas e a levantar muros, Pai. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus.
Não se esqueça, hashtag derrubando muros e edificando muralhas. Aleluia. Deus abençoe a todos e Deus na frente. Bem, paz do Senhor Jesus. Aleluia.